A paz do Senhor Jesus Cristo, a você, meu amigo, a você, meu irmão na fé, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Estamos aqui para aprender da palavra de Deus. O propósito, como eu já tenho falado aqui neste canal, é estar contando as histórias da Bíblia Sagrada, para que nós possamos conhecer o Senhor, saber quem Ele é e o que Ele pode fazer por cada um de nós. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, para que toda vez que for publicado um vídeo, você venha estar recebendo no seu aparelho celular. E você que já está inscrito, que o Senhor te abençoe, abençoe os seus familiares, os seus amigos, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos estar contando a história de Naamã. Está em 2 Reis, capítulo 5. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 5. A Bíblia diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Assíria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. A Bíblia diz que Naamã era um comandante do exército do rei da Assíria. Era um homem importante, era uma autoridade, era um guerreiro valente. Só que tinha um porém, ele estava leproso. E aquele homem já havia procurado todos os tipos de recursos, diversas maneiras, e não cessava a lepra no seu corpo. A Bíblia diz que ele era uma autoridade e que por intermédio dele, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, havia livrado o exército da Assíria por intermédio dele. E a Bíblia diz que em nenhuma das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Nenhuma das investidas dos ataques da Assíria contra Israel, eles levaram uma menina cativa, como escrava. E aquela menina passou a servir na casa de Naamã, a sua esposa. E esta menina, ela foi um canal de bênção na casa de Naamã. Ela foi boca de Deus na casa de Naamã. Pois todas as coisas cooperam para o bem, como diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Você vê que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Até o fato desta menina ter sido levada como escrava para a casa de Naamã. Ela falou a seguinte: ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Olha o que a menina disse para a esposa de Naamã: quem dera se ele procurasse o profeta que está em Samaria, o profeta o curaria da sua lepra. E a esposa de Naamã fala isso para ele. E Naamã agora fala para o seu senhor, o rei da Síria. E o rei agora vai mandar cartas para o rei de Israel, por intermédio de Naamã. E Naamã, ele vai com a sua comitiva, levando presentes, como a gente já falamos. Naamã era um homem importante, era uma autoridade, um guerreiro valente,
mas estava leproso. E naquele tempo, a Bíblia relata isso, que quem tinha lepra havia recebido uma maldição divina, um castigo divino. E Naamã estava leproso. E agora Naamã vai a mando do rei, com as cartas, e entrega ao rei de Israel. O rei da Síria diz: não se detenha, vai depressa. E ele vai. E quando ele entrega a carta ao rei de Israel, no versículo 7, em 2 Reis capítulo 5, versículo 7, diz assim, que quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: por acaso sou Deus que pode matar ou dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. O rei viu aquilo como um pretexto para ser atacado. Ele rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus? E Eliseu, o profeta, ficou sabendo dessas coisas. A Bíblia diz assim no versículo 8: quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as roupas? Envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. Eliseu viu aquilo como uma oportunidade daquele homem ter um encontro com Deus. E disse: por que rasgaste as vestes? Ele falou isso, ele mandou esse recado para o rei de Israel. Manda ele ter comigo, manda ele vir até mim, e saberás que há profeta em Israel. E a Bíblia diz que Naamã foi com os seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Esse Eliseu aqui, a gente já falamos um pouco da história de Elias, e Eliseu, o sucessor de Elias como profeta. Eliseu, o sucessor de Elias. Nós já falamos isso em outros vídeos, e nós contamos a história do profeta Elias, que Elias foi arrebatado e Eliseu ficou em seu lugar. Amém, meus irmãos? E Naamã vai e para na entrada da casa do profeta Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã. E disse: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão. Aí você vê o que diz aqui a palavra no versículo 11. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar e invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre as minhas feridas e me curaria da lepra. Ele achava que seria do jeito dele. Naamã pensava, ele disse: eu pensei, eu tinha certeza de que ele viria e de pé rogaria ao Senhor, seu Deus, e colocaria a mão sobre as minhas enfermidades e eu iria ser curado. Ele pensou do jeito dele, só porque ele era uma autoridade. Ele achava, do seu ponto de vista, que tinha que ser do seu jeito. E ele ficou indignado com aquilo. Porém, ele foi embora, porque ele ficou indignado, porque as pessoas acham que tem que ser do jeito que elas querem. Mas não. Deus tem uma maneira de trabalhar diferente. Não é do jeito que você pensa, do jeito que eu penso. Ele tem um plano muito maior. Ele sabe como quebrar o orgulho do homem. Ele sabe como quebrar
o orgulho, a soberba. Ele sabe. E Deus falou por intermédio do profeta Eliseu. O profeta mandou um mensageiro e disse, olha, se banhe 7 vezes no Rio Jordão e você será purificado da lepra. E a Bíblia diz que ele saiu indignado. Aí ele diz no versículo 12, por acaso os rios Abana e Farfa de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado. E foi embora indignado. Aquele homem foi embora indignado, porque ele pensava do jeito dele. Só porque ele era uma autoridade tinha que ser do jeito dele. Mas não é assim, meu irmão. Não é assim que funciona. As pessoas acham que tem que ser do jeito dela. Como é que Deus vai falar comigo? Primeiro ela tem que descer, porque não é do jeito que ela pensa. E a Bíblia diz que no versículo 13, porém seus servos foram até ele e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não terias feito? Quanto mais se ele apenas diz, lava-te e ficarás purificado. Porque o profeta não pediu coisas difíceis para ele. Mas é na simplicidade que nós tropeçamos. Porque foi coisa simples. E se fosse coisa difícil, aquele homem queria, ao ponto de vista dele, ele teria feito. Mas o profeta pediu coisa simples. E o orgulho daquele homem tão grande, o orgulho dele tão grande, o Senhor sabe como quebrar o orgulho. E aqueles homens, aqueles soldados, aqueles servos de Naamã disseram a ele, mas, meu Senhor, ele não te pediu coisa difícil. Se ele tivesse te pedido coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Ele apenas disse, lava-te 7 vezes no Jordão e serás purificado. Louvado seja Deus. É como diz um texto em 2 Crônicas. Em 2 Crônicas, no capítulo 20 e no versículo 20, bem na metade do versículo, diz assim, ouve-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede, sem sombras de dúvidas, no Senhor vosso Deus. E estareis sempre seguros. Confia nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Olha o que o Senhor diz aqui na sua palavra. Creia no Senhor e você estará seguro. Creia nos seus profetas e você será bem-sucedido. E aquele homem reconsiderou as palavras, pois ele já estava indo embora indignado. E os seus servos acabaram convencendo ele. E a Bíblia diz, então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua lepra e a sua pele tornou-se como a pele de um menino, e ele ficou purificado. Como também diz em outra passagem, que está em 2 Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 14. Diz assim, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Louvado seja Deus. Você vê que Naamã, ele desceu, ele tirou as suas armaduras, ele desceu.
E por ele ter descido, por ele ter dado ouvido, ele foi curado. As pessoas buscam e querem que Deus faça do jeito que elas bem entendem, do jeito que elas pensam que é certo. Mas não é bem assim. Quer receber milagres? Quer receber cura? Deus tem muito mais do que isso para te dar. Tem. Mas uma coisa o Senhor pede para você e para mim. Obedeça. Porque era questão de obediência. Você vê que quando ele obedeceu a palavra do homem de Deus, ele foi curado. Obedeça a palavra de Deus e você verá os sinais. Os milagres acontecerão. Obedeça a palavra de Deus. O Senhor pede coisas simples. Obedeça. Pois é melhor obedecer do que sacrificar. E aí está uma situação. Hoje, as pessoas não querem obedecer. Querem receber, mas não querem obedecer. Aqui era só questão de obedecer aquilo que o homem de Deus falou. E quando ele obedeceu, você vê que ele mergulhou a primeira, ele mergulhou a segunda. E na sétima, ele foi curado. E a sua pele como de um menino, como de um bebê, foi purificada. Só questão de obediência. Então você quer receber milagres, quer ser transformado, obedeça a palavra de Deus. Quando ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha presença, orar, buscar, eu o ouvirei e perdoarei e sararei a terra. Ou seja, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos. As pessoas hoje querem receber, mas não querem obedecer. E aí é que está. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Obedeça aquilo que o Senhor diz e você verá os resultados. Foi o que aconteceu com este homem. Porque se ele tivesse ido embora, ele iria continuar com a sua lepra. Ele iria continuar do mesmo jeito. Mas quando ele ousou em obedecer, ele foi curado. Louvado seja Deus. Então ele voltou ao homem de Deus, no versículo 15, com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse, agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Você vê que ele agora teve que reconhecer que só há um Deus. O Deus de Israel. Só há um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele agora queria presentear o profeta. Porém, Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor, a quem cultuo, não receberei. Naamã insistiu com ele para que o recebesse, mas ele se recusou a receber. O profeta não quis receber nenhuma recompensa de Naamã, pois como disse Jesus ele disse em Mateus capítulo 10 e no versículo 8, Jesus disse assim para os seus discípulos. Jesus disse, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Ou seja, de graça você recebeu, de graça você dá. Porque Eliseu não estava fazendo para ser recompensado pelo homem. Não. Eliseu não curou ele esperando algo em troca. Não. Aquele homem teve uma experiência com Deus.
Você vê que o próprio Senhor Jesus disse: curai os enfermos, expulsai os demônios, purificai os leprosos. De graça você recebeu e de graça você dá. E foi o que fez Eliseu. Ele não recebeu nada em troca por aquilo que ele fez, pois Eliseu era um homem de Deus. E a Bíblia diz que Naamã, ele foi transformado. No versículo 17 diz assim: então Naamã disse: deixa ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Você vê que agora ele mesmo tomou a iniciativa e disse que não serviria nenhum outro Deus, não ofereceria mais sacrifício a nenhum dos seus deuses, somente ao Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor, o Deus de Israel, somente a Ele agora ele ofereceria os seus sacrifícios. Ele se prostraria. E Eliseu disse: vai em paz. E Naamã foi em paz, pois agora ele foi purificado, ele foi restaurado, ele agora teve e sentia alegria, pois estava purificado e viu que o Senhor é Deus e só Ele é quem tem o poder, e que quando o ser humano ousa em crer, em acreditar na sua palavra, os milagres acontecem, as coisas começam a mudar. Ouse crer na palavra de Deus. E você vê que quando Naamã agora está indo, voltando para a sua terra, Geazi, o servo do profeta Eliseu, ele pensou consigo, porque viu o profeta não receber nenhuma recompensa dele. Olha o que diz a palavra no versículo 20. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: o meu senhor poupou esse sírio Naamã, deixando de receber dele alguma coisa do que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma coisa. Ou seja, ele foi com interesse agora, porque o profeta tinha se recusado a receber. Mas o servo do profeta ficou com uma ambição no seu coração e foi até Naamã. Naamã já estava a certa distância. E quando Naamã viu que tinha alguém vindo, ele desceu na sua carruagem, ele desceu e perguntou: está tudo bem? E Geazi disse assim: tudo está bem. No versículo 22, tudo está bem. Meu senhor me enviou a dizer-te: agora mesmo chegaram 2 jovens, seguidores dos profetas da região montanhosa de Efraim. Peço-te que lhes dê 1 talento de prata e 2 peças de roupa. Ele foi dizer que o profeta tinha mandado ele vir buscar aquelas recompensas, sendo que o profeta não tinha falado nada para ele, mas a intenção do seu coração, a ambição, o desejo pelas riquezas, o desejo pelas coisas. Ele chegou mentindo, dizendo que o homem de Deus tinha mandado ele. E Naamã disse: pode levar. E ainda mandou alguns dos seus servos e ajudá-lo. E quando ele chegou, ele guardou as coisas na sua casa e dispensou aqueles servos que Naamã tinha mandado com ele. E agora ele vai se apresentar diante do profeta. E Naamã seguiu viagem. E agora Geazi, o servo do profeta Eliseu, vai se apresentar diante do profeta. Diz assim, no versículo 25: mas ele entrou e chegou diante de seu senhor. Então Eliseu lhe perguntou: Geazi, de onde vens? Ele respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Você vê que ele já estava, já mentiu, e agora estava mentindo de novo. Mentira tem perna curta.
Porém Eliseu lhe disse: por acaso não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era este o momento para receberes pratas e roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois e servos e servas? Você vê que aquele homem tentou mentir para o homem de Deus. Mas Deus vê tudo. Deus, ele sabe de tudo. E o profeta disse: por acaso eu não fui contigo em espírito quando você foi até Naamã e trouxe aquelas riquezas? Não adianta mentir, porque a mentira ela só traz desgraça. Ela vira uma bola de neve e depois você não tem como suportá-la mais. Deus, ele vê tudo. Deus, ele sabe de tudo. Gease, ele mentiu. E por ele ter mentido, teve as consequências. Pois no versículo 27, para finalizar, assim disse o homem de Deus para ele: portanto, a lepra de Naamã atingirá a ti e a tua descendência para sempre. Então Gease saiu leproso da presença dele, branco como a neve. Você vê que Gease, por haver mentido e feito toda essa lambança, todas essas coisas que ele fez, ele acabou ficando leproso. Não só ele, como toda a sua descendência para sempre. E ele saiu da presença do homem de Deus leproso, por haver mentido, por haver cobiçado aquelas coisas no seu coração de uma maneira errada. Você vê que nós aprendemos com essa história de hoje, uma história muito linda, uma história que a gente entende que há pessoas no nosso meio, como aquela menina, como um canal de bênção. Ah, se Naamã, meu Senhor, fosse até o homem de Deus. E quantas não são as pessoas que estão do nosso lado, querendo apresentar para cada um de nós o Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes nós se recusamos. Mas eu falo para você que ouve, ouse crer no Senhor. Ouça a palavra de Deus, obedeça e coloque ela em prática. E você verá os resultados, porque o homem de Deus lançou a palavra, mandou um mensageiro falar com Naamã. E aquele homem orgulhoso teve que descer, teve que se humilhar, pois Deus sabe a maneira de trabalhar. Não é do teu jeito, não é do meu jeito. Ouse em crer no Senhor e você estará seguro. Creia nos seus profetas e você será bem-sucedido. Amém, meus irmãos? Eu deixo esta palavra para nós neste dia de hoje, para que você venha crer, para que você venha obedecer, e assim você alcançará o milagre. Ouse crer e obedecer, e você começará a ver as coisas acontecer de uma maneira diferente, pois só o Senhor é Deus, e só Ele tudo pode. E Naamã reconheceu isso, que só há um Deus, o Deus de Israel, o Deus de nosso Senhor, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.